O milionário barbeiro zomba do mendigo negro. Aprendiz, mas sofre uma reviravolta inesperada. Na pequena cidade de Figueira do Sul, a desigualdade era a cor da vida. Enquanto os ricos desfilavam em seus carros luxuosos, os pobres se amontoavam nas calçadas, seus olhares cansados, perdidos na esperança de um amanhã melhor. No centro dessa dinâmica cruel estava Álvaro, o barbeiro milionário, conhecido pelo seu tom arrogante e desprezo que emanava como cheiro forte do seu colônio caro. Ele puxava a conversa com os clientes como se fossem fantoches, rindo alto e zombando de quem não tinha um tostão. E ali, entre os desvalidos, surgiu Eli, um jovem mendigo negro, cuja fama na cidade se resumia a piadas cruéis e olhares de desprezo. Ele tinha um sonho simples: tornar-se cabeleireiro. Certa manhã, após um dia cheio de humilhações, Eli decidiu entrar na barbearia de Álvaro. O ambiente era opulento, com cadeiras de couro reluzente e espelhos decorados com ouro. Álvaro riu ao ver Eli. SS. Mas Eli, com determinação nos olhos, respondeu: "Eu quero aprender. Pode me ensinar?" O clima na barbearia mudou. Aquelas palavras, como uma faísca, desafiaram Álvaro. Algo no rosto do jovem o incomodava. A ousadia, a coragem. Ele, que sempre evitou qualquer responsabilidade sobre os pobres, viu-se empurrado a aceitar Eli como aprendiz. Era um risco, mas talvez um divertido projeto de humilhação. No entanto, o inesperado aconteceu. Enquanto Eli lutava contra o preconceito e as adversidades, Álvaro se viu preso em um escândalo financeiro que ameaçava sua reputação e patrimônio. O que antes era uma vida de excessos, agora se tornava uma luta constante para manter a fachada de sucesso. As fofocas começaram a circular na cidade. O barbeiro está quebrando. Álvaro, que sempre foi um homem de poder, agora se tornava um alvo. Eli, mesmo sob a sombra da discriminação, se atreveu a oferecer ajuda. Era uma parceria improvável, mas os laços entre eles começaram a se estreitar. Enquanto praticava cortes e aprendia sobre o negócio, Eli percebeu segredos nos olhos do barbeiro. Durante suas conversas, Álvaro falava distraidamente de um passado obscuro, de relações cortadas e escolhas duras. O mais assustador veio à tona quando Eli descobriu que os dois tinham uma conexão familiar que Álvaro não sabia. Uma história de um avô perdido em comum. Agora, a lealdade e a traição dançavam sob seus destinos. Eli se via dividido entre sua dor e o desejo de vingança pela vida miserável que teve, e a empatia que estava crescendo por aquele homem que, mesmo arrogante, tinha seus próprios demônios. E Álvaro, ele poderia permitir que Eli o ajudasse a se redimir, ou isso só aprofundaria suas dificuldades? Enquanto o escândalo se desdobrava e segredos velados surgiam como nuvens escuras sob Figueira do Sul, Eli olhou. Seria este o momento em que tudo mudaria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eli olhou nos olhos de Álvaro intensamente. Um turbilhão de emoções se formava no peito dele, entre esperança e desconfiança. O tempo parecia ter parado por um instante, mas antes que pudesse responder
ou dar algum passo em direção à reconciliação, um barulho alto e abrupto ecoou na barbearia. A porta se abriu de forma brusca e um grupo de homens entrou, com expressões ferozes e a adrenalina no ar. Você é Álvaro Santos, o barbeiro que diz ter tudo, não é? O líder, um sujeito robusto com um olhar penetrante, se aproximou. Eli sentiu um frio na barriga. Os murmúrios dos clientes se amplificaram e os sussurros estavam ensaiando a tragédia. Álvaro tentou manter a compostura, mas a tensão em sua voz não passava despercebida. Quem são vocês? O que querem? Eli percebeu a mudança drástica na postura do barbeiro, que antes se mostrava tão confiante e prepotente. Agora parecia pequeno. O homem olhou ao redor, rindo com desdém. Só queremos cobrar algumas dívidas que você esqueceu de mencionar. A sala ficou em silêncio. Bom, o ar denso. O que era um mero escândalo financeiro agora se tornara uma situação real e perigosa. Eli, com medo, recuou um pouco, mas não pôde evitar o familiar aperto no coração. Ver Álvaro assim, vulnerável, mudou algo dentro dele. Era como se sua luta contra o mundo tivesse sido compartilhada, mesmo que por um momento. Álvaro começou a balbuciar algo, a voz trêmula. Eu vou quitar, só me dê um tempo. Tempo. Tempo não vai salvar o que você deve. O jogo acabou, Álvaro. E com isso o homem avançou apontando o dedo em riste. O que veio a seguir foi o espetáculo horrendo. Um tapa estalou na cara de Álvaro, a sonoridade preenchendo o ambiente com um eco cruel. Um tremor percorreu a espinha de Eli. Ele viu o sangue escorrer do lábio de Álvaro e, de repente, uma indignação tomou conta de Eli. O desprezo, a zombaria que sofrera tantas vezes não parecia importar agora. No fundo, a dor do outro se refletia nele como um espelho. Sem pensar duas vezes, Eli se movia instintivamente. Pare, você não precisa fazer isso. A indignação do grupo aumentou, e Eli, em um ato desesperado, se colocou na frente de Álvaro. Se você vai machucar alguém, machuque a mim primeiro. As risadas se tornaram nervosas, e o líder hesitou. A linha entre ferir e ser ferido agora estava borrada. Antes que qualquer coisa pudesse ser decidida, uma mulher entrou correndo pela porta da barbearia. Seu rosto era um misto de pânico e determinação. Não! Ela gritou. Não! O que estão fazendo aqui? A mulher tinha uma brutalidade em seu olhar que paralisou todos. Ele reconheceu-a como uma antiga amiga, Carla, que também havia crescido nas ruas, mas ninguém sabia que ela tinha um vínculo secreto com Álvaro. Ela se lançou na frente dele, bloqueando o caminho para os seres ameaçadores. Álvaro, você precisa ir. Agora. Ele olhou para ela em choque, enquanto tudo ao redor se desenrolava em velocidade vertiginosa. O grupo de homens parecia incerto, mas não hesitariam indefinidamente. Algo estava se formando ali. Um entrelaçar de histórias ocultas, segredos baratos. Por que Carla estava tão próxima de Álvaro? O que mais estava escondido sob a superfície desse tumulto? Ele sentiu um nó na garganta, a cada nova revelação se arrastando para a luz, desafiando suas crenças. O jogo tinha mudado completamente, e a verdadeira tensão de quem eles realmente eram pairava no ar, carregada de promessas e perigos. E o que seria de Eli? Agora, visivelmente envolvido em um drama que passava longe de seus sonhos humilhados de cabeleireiro, ele questionava sua coragem. O que mais a vida tinha reservado para ele? Eli olhou para Carla, sem entender o que estava acontecendo. A tensão na barbearia era palpável, uma mistura de medo e desespero pairando no ar.
Ele sentiu o coração acelerado, os olhos fixos na cena que estava se desenrolando diante dele. Por que Carla estava defendendo Álvaro? O que mais ela sabia que ele não sabia? Mas antes que ele pudesse processar tudo, o grupo de homens começou a se mover novamente. "Você não tem que se meter, garota", gritou o líder, ameaçando estender a mão. O coração de Eli disparou ao ver a determinação no rosto de Carla. Ela era uma lutadora, assim como ele, mas era preciso um plano. O clima esquentava e tudo, repentinamente, virou um caos. Então, como se o tempo tivesse desacelerado, tudo se transformou. Um grito cortante veio do fundo da barbearia. Uma mulher com um rosto familiar atravessou a porta com os olhos arregalados. "Álvaro, pare!" O mundo de Eli desmoronou. Era a mãe dele. O choque foi como um tapa na cara. Ele mal se lembrava dela, mas ali estava, a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. Carla e Álvaro congelaram. Os homens, sem saber o que fazer, olhavam para aquela figura que surgiu inesperadamente. "Você está viva?" Eli não conseguiu conter a exclamação, sua voz embargada. A sala estava em um silêncio mortal. A mãe dele olhou para ele, seu olhar cheio de amor e dor. "Eli, eu não sabia que você estava aqui." O alívio em sua voz parecia misturado com medo. "Não se envolva nisso", disse. O líder do grupo respirou fundo, como se tivesse ganhado uma nova vantagem. "Então você é a mãe daquele mendigo?" Isso complicou as coisas. Ele deu um passo à frente, com um sorriso malicioso. "Agora temos um probleminha familiar, não é?" O que ele sentia era uma tempestade. Ele olhava para aquela mulher, para Álvaro, para Carla e para os homens que tinham entrado como uma força brutal. Havia algo maior nesse jogo. Algo muito, muito mais profundo. "Você não precisa fazer isso", disse Eli, tentando manter a calma. Mas a voz tremeu. Ele virou a cabeça e olhou para Álvaro, que parecia pálido, o orgulho ferido. O homem que riu dele na barbearia, que o ignorou sempre, agora era um colega de infortúnio. "Calma, Eli. Confia em mim", Carla gritou, tentando reassumir o controle da situação. "Podemos resolver isso juntos." "Mãe, você conhece esse cara?" Ele perguntou, o desespero na voz crescendo. "O que está acontecendo?" "Precisamos sair daqui. Agora!" Ela gesticulou para que se aproximasse. Mas era confuso. Ele não sabia em quem confiar. Seu coração estava quebrando, tentando juntar os pedaços enquanto tudo ao seu redor parecia se desintegrar. "Nós somos família", gritou Álvaro, inesperadamente. "Pelo menos de algum jeito. Nós todos somos." O líder soltou uma risada áspera e pontuou. "Família? Que comédia! O que você tem a oferecer, Álvaro? Esse mendigo e uma história sobre famílias perdidas? Isso não vai salvar você." Eli sentia a pressão crescendo. Segredos, revelações estavam prestes a estourar, como um balão prestes a estourar. Mas ele estava no centro da explosão. Ele olhou para a mãe. "O que você quer dizer com isso?" Mas antes que ela pudesse responder, algo quebraria o silêncio. Uma explosão. O vidro da barbearia estourou com tanta força que todos se jogaram ao chão. O barulho ecoando nas paredes. Um clarão ofuscou os olhos de Eli. O ar cheirava a fumaça e pânico. Caos. Gritos. O que começou como uma simples disputa financeira, agora se transformava em um pesadelo. Ele viu Carla sendo puxada por alguém, e Álvaro caindo para trás, surpreso, e sua mãe chamando, desesperada. O que massa de revelações! O que era verdade e mentira? A única certeza que Eli tinha era que tudo mudara em um instante. Agora, tudo estava nas suas mãos. E o que viria a seguir?
Ele não tinha ideia, mas algo dentro dele se acendeu. O desejo de luta estava despertando. O que era esse novo capítulo em sua vida? Como tudo se entrelaçava? E o que mais estava por vir naquele turbilhão em Figueira do Sul? O vidro estourou e todos caíram ao chão como peças de dominó. O grito de Eli cortou o ar. Mãe! Ele não podia acreditar. A mulher que ele pensava perdida, ali estava, em carne e osso, mas com uma expressão que misturava amor e medo. A barbearia, antes um palco de humilhações e arrogâncias, agora se transformava em um campo de guerra. As sombras dançavam sobre o chão enquanto os homens hesitavam, confusos. Carla gritou para ele se proteger, mas ele estava paralisado, preso entre o choque e a urgência de proteger sua mãe. Era como se o tempo tivesse parado e todos os olhares se voltassem para aquele momento tenso. Álvaro, ensanguentado, tentava se levantar, enquanto a raiva e a necessidade de sobrevivência inflavam dentro dele. Ele percebeu que as estantes da barbearia agora estavam repletas de memórias dolorosas e segredos há muito enterrados. Estou viva, ele. A mãe dele disse, a voz trêmula, enquanto a tensão crescia. Eu estava buscando vocês, mas não consegui, não podia me expor. O líder do grupo, ainda rindo, parece que bela família, hein? Um mendigo e sua mãe perdida? Que história! O homem se divertia, sua voz ressoando de uma forma nauseante. Mas Eli sentiu algo mais. Uma fenda, uma conexão se formando entre todos eles. Não eram apenas estranhos em conflito. Eles eram parte de uma teia de traumas e dor. Eu não tenho tempo para suas histórias de família, gritou um dos capangas. Álvaro, você vai pagar pelo que fez. Não há como escapar disso. A raiva estava lá, fervendo, mas algo estava prestes a estourar. Ele olhou para sua mãe e então para Álvaro. Um pensamento perigoso começou a surgir. Alguém tem que fazer algo. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o barulho da explosão ressoou. Um estrondo aterrorizante. E ali no meio do caos, a verdadeira reviravolta surgiu. Uma figura conhecida emergiu da porta da barbearia. Havia uma aura sombria que envolvia a pessoa. Era o avô de Eli. Ele tinha desaparecido há anos, uma história que sempre rondava a sua infância. Mas agora era verdadeiro. Ele estava ali, de pé, como um espectro do passado. Eli, não, saia daqui! O velho gritou com uma voz que ressonou de dentro da sua alma. O Yeti da história familiar surgindo como o último recurso, mas também como a fonte de tantos pesadelos. Os homens congelaram. O líder estava em estado de choque. Você, o que está fazendo aqui? A presença do avô parecia mudar tudo, trazendo uma aura de poder e ancestralidade, que deixou a situação mais crua. Você pensa que pode ameaçar minha família assim? Ele então se virou para Eli, com um olhar que uniu todos os segredos da família. Seu pai não é quem você pensa que é. A revelação pairou no ar como um peso. Eli sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Se tudo estava prestes a se revelar, o que mais ele não sabia? O avião da verdade estava para decolar, com todos os passageiros dentro. E o destino? Um mistério diante deles. O que você quer dizer com isso? A voz de Eli soou como um sussurro em meio ao caos. Seu coração batia forte. A dúvida lhe consumia. Calma, Eli, a mãe dele gritou. Mas as palavras não faziam diferença. A verdade que poderia unir ou destruir
agora estava à vista. O pânico não era mais apenas sobre os homens armados. Era sobre quem realmente eram uns aos outros. O silêncio se instalou, e todos pareciam à beira do abismo. O que mais estava enterrado nas histórias de sua família? O que mais eles escondiam? A sala se encheu de uma tensão elétrica, a verdade prestes a explodir. E Eli, imerso em incertezas, se perguntava: quem era ele realmente? A única resposta que tinha era que tudo mudara, e a luta estava apenas começando. O que era um momento de tensão, agora se transformava em um pesadelo em câmera lenta. O avô de Eli, com aquele olhar incisivo, paralisou todos na barbearia, como se o tempo tivesse se detido. Uma onda de revelação, de segredos não revelados, estava prestes a explodir. Quem é você? O líder dos homens, visivelmente confuso, recuou um passo, como se um fantasma tivesse aparecido. As palavras do avô de Eli eram como um trovão, ecoando na sala. Eu sou a razão por trás de tudo isso. O que você acredita que sabe sobre sua família é uma farsa. Eli olhou para o avô, seu coração acelerado. O que ele queria dizer? A mãe dele, ainda em choque, tentou entender. O que você está falando? O que você sabe sobre meu pai? Seu pai. Ele não é quem você pensa que é. O avô levantou a voz, fazendo o grupo hesitar. Ele nunca foi. Ele não é do tipo que você imagina. O que ele fez? A voz lhe falhou, segurando as lágrimas que ameaçavam escorregar. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O líder se aproximou, desafiador. Esse velho tá só tentando nos enganar. Não vamos cair nessa armadilha. Ele olhou para os capangas que estavam cada vez mais nervosos. O ambiente pesava. Mas Eli sentia cada palavra do avô, como uma dança de chocantes revelações. A verdade, sussurrou Eli, sentindo que um peso estava se deslocando. O avô estava prestes a revelar algo devastador, e Eli sentia seu estômago revirar. O que mais você não me disse, avô? Antes que houvesse uma resposta, uma explosão repentina de luz emitiu do fundo da barbearia. As pessoas gritaram. Vidros estouraram. O barulho do vidro quebrando misturou-se ao grito de um homem no fundo. Caiu em cima dele. Um grupo de homens armados entrou, prontos para causar o caos. O avô foi atingido por um golpe no rosto. Ele caiu, e Eli sentiu seu coração parar. Vovô! Gritou, correndo para ajudar. Mas antes que ele pudesse chegar, um deles disparou, acertando o chão perto de Eli, que recuou assustado. Agora é o seu fim, Álvaro. O líder ameaçou, dirigindo-se a Álvaro, que estava parado, ensanguentado e confuso. A tensão estava no auge quando Eli, cercado pela adrenalina, gritou para a mãe dele. Mãe, corra! Mas ela estava paralisada, o olhar fixo no avô, que fumegava de dor e raiva. Eu descobri a verdade sobre seu pai, Eli. O avô tentou falar, mas a confusão e o frenesi tomaram conta do ambiente. O que você precisa entender? Outra explosão barulhenta, e o prédio parecia tremer. Eli teve um lampejo de percepção. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? A voz dele tremia, as palavras saindo como um gentíssimo sussurro. O que eu vou te dizer pode muito bem mudar tudo. O avô, agora se levantando com dificuldade, olhou nos olhos de Eli, um brilho de determinação surgindo. Seu pai não era só um empresário, Eli. Ele estava envolvido em coisas profundas. Coisas que deixaram marcas em todos nós. O líder dos homens, percebendo a vulnerabilidade do grupo, avançou com um sorriso sádico. Podemos acabar com essa comédia agora mesmo. O que você tem a perder? Eli estava à beira de um colapso. O que mais ele não sabia? Ele se virou para a mãe,
buscando respostas. Mãe, por favor, o que o vovô está sendo? O que há de errado? Esse homem, ela indicou o avô, a voz embargada. Ele não é só seu avô, ele foi parte disso tudo. Do que aconteceu com seu pai? A revelação foi como um tapa, e Eli sentiu o chão sumir sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam se arrumando, mas com um gosto amargo. O avô e seu pai, conectados a um mistério sombrio e cheio de intrigas que Eli nunca imaginou. E então, uma voz fraca veio de Álvaro. Você sabe, Eli, pode ser que a verdade nos une, ou nos destrói de uma vez. Nesse momento, a realidade era cruel, e uma única pergunta ecoava na mente de Eli: quem ele realmente era? Em meio aos gritos e ao caos, a dor de cada um só parecia aumentar. Tudo estava prestes a explodir, e a vida nunca mais seria a mesma. O que era um momento de tensão, agora se transformava em um pesadelo em câmera lenta. O avô de Eli, com aquele olhar incisivo, paralisou todos na barbearia, como se o tempo tivesse se detido. Uma onda de revelação, de segredos não revelados, estava prestes a explodir. Quem é você? O líder dos homens, visivelmente confuso, recuou um passo, como se um fantasma As palavras do avô de Eli eram como um trovão, ecoando na sala. Eu sou a razão por trás de tudo isso. O que você acredita que sabe sobre sua família é uma farsa. Eli olhou para o avô, seu coração acelerado. O que ele queria dizer? A mãe dele, ainda em choque, tentou entender. O que você está falando? O que você sabe sobre meu pai? Ele não é quem você pensa que é, Eli. O avô levantou a voz, fazendo o grupo hesitar. Seu pai está vivo, Eli, e ele está em perigo. O líder se aproximou, desafiador. Esse velho está só tentando nos enganar. Não vamos cair nessa armadilha. Ele olhou para os capangas, que estavam cada vez mais nervosos. O ambiente pesava. Mas Eli sentia cada palavra do avô como uma dança de chocantes revelações. O que você quer dizer com isso? Sussurrou Eli, sua voz trêmula. Ele se virou para a mãe, buscando respostas. Mãe, isso é verdade? Meu pai está vivo? Eu não sabia, ela balbuciou, sua expressão se contorcendo entre dor e confusão. Eli, você precisa entender. Ele fez escolhas erradas. Escolhas erradas? Eli estava quase gritando, o calor da raiva subindo pelo seu peito. Como isso é possível? Onde ele está? Eles o sequestraram! O avô respondeu, se esforçando para ficar de pé. Ele se envolveu com um grupo perigoso que quer acabar com todas as nossas vidas. Mas eu não aguentei mais esconder isso de você. O líder dos homens riu com desprezo. E você acha que isso nos importa? Nós estamos aqui para resolver nossas próprias pendências. E a última coisa que precisamos é de mais drama familiar. Eli sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Cada palavra do avô era como uma bomba prestes a explodir. E a verdade que poderia unir ou destruir tudo agora estava diante dele. Como se tudo estivesse em câmera lenta novamente, ele olhou para seu avô, seu coração pulsando rápido. Se meu pai está vivo, precisamos encontrá-lo. Mas antes que pudesse completar o raciocínio, um dos capangas disparou. E o tiro atingiu a parede atrás de Eli, fazendo um estrondo ensurdecedor. Ele pulou para o lado. O medo tomou conta, e o caos se instalou. Mãe! Ele gritou, procurando por ela. O pânico tomou conta da barbearia, e as pessoas começaram a gritar enquanto a fumaça da explosão começava a invadir o lugar. O que começou como uma simples disputa, agora estava em um estado de completa desintegração. Álvaro, ferido, tentava se levantar, meio atordoado, enquanto Carla puxava Eli,
tentando levá-lo para longe. Vamos, Eli. Precisamos sair daqui. A voz dela era firme, mas a urgência a deixava nervosa. Eli hesitou. O embate emocional entre a necessidade de escapar e a urgência de descobrir a verdade quase causava um colapso. Eu não posso, ele disse, lutando contra a pressão que o cercava. Eu preciso saber mais. Eu não posso deixar que isso acabe assim. Mas Carla não tinha tempo a perder. Não atente para isso. Se você não sair agora, não vai mais ter outra chance. O ambiente ficou mais turvo à medida que a fumaça começava a se espalhar, e o horror estava em cada canto. E, como em um filme de terror, a porta da barbearia se abriu com força, e uma verdadeira avalanche de pessoas entrou. Os rostos conhecidos e estranhos se misturando em um mar de emoções. Ali, em meio ao caos, estava a figura icônica, seu pai, Daniel, acompanhado de um grupo de aliados que já haviam sido dados como perdidos. Os olhos de Eli se arregalaram ao ver o homem que ele pensava não ver novamente. Mas algo no olhar de Daniel era sombrio. Havia mais à sua volta, o pânico evidente refletido em cada expressão familiar. Eli! Daniel gritou. Saia! É muito perigoso aqui! A voz dele estava carregada de desespero, e Eli percebeu que aquela verdade, que acredita já conhecida, estava prestes a mudar mais uma vez. Mãe! Eli chamou, a confusão exposta em seu olhar. Como isso era possível? O pai estava ali, mas tal como o avô havia dito, tudo o que ele acreditava era um esboço de uma verdade maior. O círculo se fechava, mas a pergunta que ardia na mente de Eli era: qual é o verdadeiro custo de tudo isso? E naquele desespero, ao rodopiar entre as figuras ali presentes, Eli se viu questionando tudo. Seu pai, seus sonhos, suas relações. O que mais estava por trás das sombras? O que mais eles não estavam revelando? O mundo ao redor parecia desmoronar, e em meio ao caos, um nó se formava em seu estômago. O que fazer? A única certeza era que o caminho a seguir teria consequências que iam além do que ele poderia imaginar. O que era um momento de tensão agora se tornava um turbilhão. Eli estava paralisado, completamente atordoado ao ver seu pai, Daniel, ali na barbearia. A adrenalina corria em suas veias, misturada com o choque das revelações. Pai, você está vivo! Ele mal conseguia respirar. O mundo ao seu redor parecia um borrão. As imagens de uma vida sem ele voltaram como um eco, cada uma mais dolorosa que a outra. Daniel olhou para Eli com os olhos cheios de dor e desespero. Eli, saia daqui. É perigoso demais. Sua voz era como um grito de socorro. Mas em vez de recuar, Eli sentiu uma onda de coragem. Mãe, ele gritou, procurando por ela novamente. Os olhos se movendo freneticamente entre os rostos familiares e os desconhecidos que cercavam a barbearia. O caos só aumentava. Carla, o que está acontecendo? Ele tentava juntar as peças, mas tudo parecia se desintegrar. Fique atrás de mim, Eli! Carla exclamou, posicionando-se diante dele como um escudo. Mas ele não podia deixar essa vida de lado. Não agora. Tudo o que ele havia buscado, todas as respostas que desejava. Ele precisava entender. Então, um estrondo cortou o ar. O grupo de homens armados preparava-se para atacar novamente. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um deles disparou. O som do tiro ecoou como um trovão. A bala ricocheteou nas paredes, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Eli viu sua mãe se jogando para o lado, despencando em direção ao chão, enquanto Daniel a puxava firmemente para perto. Não! Ele gritou,
correndo em direção a eles, quando algo inesperado aconteceu. A barbearia tremeu e a porta estourou em 1000 fragmentos, liberando um gás tóxico que fez todos tossirem. O caos havia se intensificado. Mas então, no meio daquela balbúrdia, a figura do avô de Eli, que estava caído no chão, se levantou com uma força misteriosa. "Chega!" ele gritou, a voz ecoando no espaço. Todos pararam e olharam. O que estava acontecendo? "Daniel, eu preciso que você saiba a verdade." O avô respirou fundo, sua expressão inabalável. "O que você fez gerou um ciclo de dor e traição que nunca deveria ter começado." As palavras saíram como veneno, cada sílaba mais pesada que a anterior. A verdade está enterrada sob mentiras que custaram vidas, e Eli precisa saber. Nesse momento, Eli sussurrou: "Sobre o que você está falando?" A respiração dele estava acelerada. O que poderia ser tão devastador? E, subitamente, tudo fez sentido na mente de Eli. Ele pensou: será que o que eu sempre quis saber foi escondido por trás daquilo tudo? E então, para seu horror, o avô apontou para Daniel. "Ele não é seu pai de verdade." As palavras saíram como um golpe, cada uma cortando mais fundo que uma faca. Um silêncio mortal dominou a barbearia. As pessoas que antes estavam em pânico agora pararam de se mover. O impacto das palavras reverberou entre todos, tornando o ar pesado. Como assim? Eli estava em choque, a mente girando. "O que você está dizendo? Desde quando?" "Daniel não é quem você pensa que é." O avô falou novamente, dessa vez sua voz mais baixa, como se quisesse esconder a verdade de algo ainda mais sinistro. "A história não é sobre você, Eli. É sobre o que Daniel fez. O que ele e outros fizeram. Ele não é apenas um homem qualquer. Ele é parte de uma rede de pessoas que quer a nossa destruição." Eli olhou para Daniel, buscando suas respostas. "Então você não é meu pai?" A confusão e a dor estavam à flor da pele. "Não pode ser verdade." Daniel balançou a cabeça, o semblante perdido entre raiva e desespero. Isso é mais complicado do que você imagina." Um novo grito irrompeu, e o líder dos homens armados, agora furioso, atacou, quebrando a tensão. Barulhos e gritos ecoaram, e Eli, em meio ao caos, sentiu que todas as certezas que havia construído estavam desmoronando. "Basta!" ele gritou, mas suas palavras foram encobertas pelo barulho e pela fúria dos homens à sua volta. O ambiente era novamente um turbilhão, mas agora um novo mistério. O que mais ele ainda não sabia? E agora, a quem poderia confiar sua vida? Cada respiração era um reflexo da confusão, e todos estavam prestes a enfrentar o que ainda estava por vir. O que mais estava escondido sob essa nova verdade chocante? E Daniel, que parecia tão próximo, agora era um desconhecido. Em meio à fumaça e ao barulho, as perguntas cresceram em Eli. Era uma batalha, não apenas de forças externas, mas de lealdades e segredos. Uma folha nova estava prestes a ser virada. Mas que caminho seria esse? A luta mal começou. O que era um momento de tensão agora se tornava um turbilhão. Eli estava paralisado, completamente atordoado ao ver seu pai, Daniel, ali na barbearia. A adrenalina corria em suas veias, misturada com o choque das revelações. "Pai, você está vivo." Ele mal conseguia respirar. O mundo ao seu redor parecia um borrão. As imagens de uma vida sem ele voltaram como um eco.
cada uma mais dolorosa que a outra. Daniel olhou para Eli com os olhos cheios de dor e desespero. Eli, saia daqui, é perigoso demais. Sua voz era como um grito de socorro. Mas em vez de recuar, Eli sentiu uma onda de coragem. Mãe! Ele gritou, procurando por ela novamente, os olhos se movendo freneticamente entre os rostos familiares e os desconhecidos que cercavam a barbearia. O caos só aumentava. Carla, o que está acontecendo? Ele tentava juntar as peças, mas tudo parecia se desintegrar. Então, um estrondo cortou o ar. O grupo de homens armados preparava-se para atacar novamente. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um deles disparou. O som do tiro ecoou como um trovão. A bala ricocheteou nas... Chega! Ele gritou, a voz ecoando no espaço. Todos pararam e olharam. O que estava acontecendo? Daniel, eu preciso que você saiba a verdade. O avô respirou fundo, sua expressão inabalável. O que você fez gerou um ciclo de dor e traição que nunca deveria ter começado. As palavras saíram como veneno, cada sílaba mais pesada que a anterior. A verdade está enterrada sob mentiras que custaram vidas, e ele precisa saber. Nesse momento, ele sussurrou. Sobre o que você está falando? A respiração dele estava acelerada. O que poderia ser tão devastador? E, subitamente, tudo fez sentido na mente de Eli. Ele pensou, será que o que eu sempre quis saber foi escondido por trás daquilo tudo? E então, para seu horror, o avô apontou para Daniel. Ele não é seu pai de verdade. As palavras saíram como um golpe, cada uma cortando mais fundo que uma faca. Um silêncio mortal dominou a barbearia. As pessoas que antes estavam em pânico, agora pararam de se mover. O impacto das palavras reverberou entre todos, tornando o ar pesado. Como assim? Eli estava em choque, a mente girando. O que você está dizendo? Desde quando? Shh! Daniel, não é quem você pensa que é. O avô falou novamente. Dessa vez sua voz mais baixa, como se quisesse esconder a verdade de algo ainda mais sinistro. A história não é sobre você, Eli. É sobre o que Daniel fez, o que ele e outros fizeram. Ele não é apenas um homem qualquer. Ele é parte de uma rede de pessoas que quer a nossa destruição. Eli olhou para Daniel, buscando suas respostas. Então você não é meu pai? A confusão e a dor estavam à flor da pele. Não pode ser verdade. Daniel balançou a cabeça, o semblante perdido entre raiva e desespero. Eli, isso é mais complicado do que você imagina. Um novo grito irrompeu, e o líder dos homens armados, agora furioso, atacou, quebrando a tensão. Barulhos e gritos ecoaram, e Eli, em meio ao caos, sentiu que todas as certezas que havia construído estavam desmoronando. Basta! Ele gritou, mas suas palavras foram encobertas pelo barulho e pela fúria dos homens à sua volta. O ambiente era novamente um turbilhão, mas agora repleto de um novo mistério. O que mais ele ainda não sabia? E agora? A quem poderia confiar sua vida? Cada respiração era um reflexo da confusão, e todos estavam prestes a enfrentar o que ainda estava por vir. O que mais estava escondido sob essa nova verdade chocante? E Daniel, que parecia tão próximo, agora era um desconhecido. Em meio à fumaça e ao barulho, as perguntas cresceram em Eli. Era uma batalha, não apenas de forças externas, mas de lealdades e segredos. Uma folha nova estava prestes a ser virada. Mas que caminho seria esse? A luta mal começou. Eli estava paralisado, cada palavra do avô cortando como uma lâmina afiada. Ele não é seu pai de verdade. As sombras na barbearia pareciam dançar à sua volta, e a tensão estava tão pesada que quase poderia ser cortada.
Ele olhou para Daniel, em busca de explicações, mas tudo o que viu foi desespero. Eli, pare com isso. Você precisa me ouvir. Daniel tentou se aproximar, mas Eli retrocedeu, seu coração batendo tão forte que poderia explodir. Todos nós temos segredos, mas eu sempre estive aqui para você. Segredos? Este não é apenas um segredo qualquer. O avô avançou, a raiva em sua voz crescia como uma tempestade. Antes que ele pudesse processar, um grito cortou o ar. Carla, que tentava proteger Eli, foi empurrada para o lado e caiu. Carla! Eli gritou, sua visão borrada, o pânico crescendo como um monstro dentro dele. Os homens armados começaram a avançar e o líder dele sorriu, como se o caos fosse um espetáculo que ele adorava. Agora as coisas ficaram emocionantes, mas naquele momento, antes que tudo pudesse desmoronar, algo inesperado aconteceu. Com um estrondo, a porta da barbearia se abriu violentamente. Uma figura entrou. Não era um homem, mas sim uma mulher, vestida com um manto que parecia brilhar à luz fraca da barbearia. A expressão dela era decidida, e seu olhar penetrante parecia atravessar as paredes. Chega! Ela gritou, e todas as cabeças viraram. Ele reconheceu aquela figura. É a sua irmã, Sofia, que ele acreditava ter perdido quando ainda era pequeno. O mundo ao seu redor começou a girar. Sofia? A voz dele mal saiu, a incredulidade o engolindo. Você tem que ouvir. A voz dela era dura, mas havia um tom familiar que o fez sentir um pouco de esperança. Os segredos, eles têm efeitos colaterais. Você, Eli, e todos nós. A sala parou em um silêncio mortal. O líder riu, mas havia nervosismo em sua risada. Quem se preocupa com uma garotinha perdida? Mas as palavras de Sofia eram carregadas de uma verdade profunda, e os rostos dos capangas começaram a mostrar dúvidas. Essa história de família é muito mais profunda do que qualquer um imagina. Sofia continuou, seus olhos fixos em Eli. E não é sua culpa, Eli. O verdadeiro inimigo está mais próximo do que você pensa. Como assim? O que você está tentando dizer? As palavras estavam saindo disparadas, mas Eli sentiu uma verdade dolorosa se formando. Era como se um grande peso estivesse prestes a ser levantado. Seu pai não apenas nunca foi quem você pensou, mas ele está com pessoas que conhecem nossa família. Eles não querem apenas destruir Alvaro. Eles querem você. A revelação caiu como uma bomba. O ar ficou pesado. Eli estava em estado de choque, sua mente tropeçando. O quê? Por que eu? Ele queria entender, mas a confusão era tanta. Você não entende, Eli. Não só você, mas também sua irmã. O avô interrompeu, tentando recuperar a atenção. Vocês dois têm mais em comum do que imaginam. Vocês são herdeiros de algo muito maior, e isso atrai os perigos que rondam nossa família. Eli olhou para Sofia, o passado ressoando entre eles. Mas isso significa que o que eu pensei que sabia sobre mim não é verdade? As lágrimas começaram a se acumular em seu olhar. A verdade estava virando tudo de cabeça para baixo. Nesse momento, a parede atrás deles deu um estalo. Uma abertura começava a se formar, a realidade implodindo ao redor deles. Os homens armados levantaram as armas. A tensão estava prestes a se transformar em caos novamente. Uma nova verdade, uma nova ameaça estava prestes a surgir. Precisamos sair agora, todos, Sofia gritou. Mas a sala estava se fechando sobre eles. As relações se desfaziam, e Eli se viu questionando tudo. Quem era ele realmente? O que seu pai havia feito?
O que estava escondido nas profundezas daquela história familiar, que agora parecia uma armadilha? E com o ruído final, a explosão na parede teve um efeito dominó, e o chão começou a tremer. As luzes piscavam, e Eli percebeu que a luta estava apenas começando. Como tudo isso acabaria? O que mais estava por vir? Eli sentiu o coração disparar enquanto a realidade começava a se desdobrar diante dele. A barbearia que antes parecia um local comum, agora era um campo de batalha escuro e complexo. As palavras do avô ecoavam em sua mente. Ele não é seu pai de verdade. Era um peso que compressava seu peito. Um nó que não se desfazia. Dane, me diga que isso não é verdade. A voz dele soava angustiada, mas olhares carregados de dor eram tudo o que recebeu. O semblante de Daniel era um misto de preocupação e desespero, enquanto a batalha entre passado e presente se desenrolava ao seu redor. No momento, não é hora para explicações, gritou Sofia, sua irmã, puxando Eli para um lado. Precisamos sair, agora! O líder dos homens armados observava, satisfeito com o desespero. Parece que temos um espetáculo familiar aqui. Mas não se preocupem, a diversão está apenas começando. O riso dele era ríspido, como uma lâmina. Eli, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo, olhou para o avô, depois para Daniel. Juntos, então, se somos mesmo uma família, vamos enfrentar isso. Ele ergueu a voz, determinada, e um sentimento fervoroso tomou conta. A aliança, mesmo frágil, tinha que se formar. Isso, precisamos lutar. O avô fez menção de se levantar, os olhos resplandecendo de decisão. Mas a fraqueza era evidente. Eli sabia que era hora de agir. O estrondo ecoou novamente. A parede estava se desmoronando. Ele agarrou a mão de Sofia, que olhou para ele com um brilho de esperança. Vamos, Eli, por tudo que é mais sagrado. E juntos eles avançaram. Mãe! Gritou Eli, vendo Carla se levantar com um olhar cheio de determinação. Ela atravessou os destroços, unindo-se a eles como uma força untada em amor. Família ou não, não vou deixar vocês para trás. No meio do terror, algo esplendoroso começou a brilhar. As vozes daquelas pessoas se misturaram ao ruído do pânico, criando um eco de coragem. Um por um, eles se uniram. Eli, sua mãe e agora sua irmã. Para a saída, pessoal! Daniel gritou, e um momento de conexão rapidamente se espalhou. Eli viu a luz na face de cada membro da sua família, todos prontos para lutar, todos dispostos a enfrentar o inesperado. Enquanto eles se dirigiam para a porta, o grupo de homens hesitou, confuso com a determinação recém-descoberta. Nesse instante, Eli percebeu que a verdadeira força poderia transformar uma fraqueza em poder. Quando cruzaram a porta, a fumaça do gás começou a dissipar, e refrescos inesperados de esperança permeavam o ar. Do lado de fora, um veículo aguardava. Não era apenas um carro, era a chance de recomeçar. Encarou os rostos que o cercavam e reafirmou em pensamento: não vou permitir que a verdade do passado nos defina. O que somos é mais do que o sangue. Enquanto se apressavam para o carro, Eli sentiu a mão de Sofia apertada na sua, e um calor reconfortante envolvia o grupo. O que quer que viesse a seguir, a batalha estava apenas começando, e eles enfrentariam o mundo juntos. Com o último olhar para trás, Eli viu os homens desmantelando sob o peso. Estamos prontos, ele pensou. Sigam em frente, família. É hora de criar nossa própria história. E a cena se fechou na imagem dele se afastando,
firmes em seus propósitos, enquanto o futuro se estendia diante deles como uma bruma intrigante. E se você chegou até aqui, a sua jornada não termina. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir mais histórias.